Fala, turma, tudo bem? Segunda temporada aqui, Secovcast, Inovação para o Futuro. Temas condominiais e imobiliários do nosso estado. Pessoas incríveis, pessoas que estão totalmente inseridas nesses temas e aqui conversando com a gente. E agora, Cássio Oliveira, jurista também, outro advogado aqui também nessa vertente, porque é muito importante. Mais uma pessoa também vinda para o lado da inovação. Inovação com direito, assessor jurídico do Secov. Primeiramente, seja bem-vindo aqui ao Secovcast, Cássio. Obrigado, Marcos. Obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação estar conversando aqui com o público do Secov, o pessoal das imobiliárias, o pessoal dos condomínios, muitas pessoas também ligadas às construtoras aqui do nosso estado de Goiás e também de fora, né, que tem debatido assuntos extremamente importantes. E inovação, sem dúvida, é um tema que sempre esteve presente dentro dessa casa. Que incrível. E é realmente assim, como a gente está falando de inovação para o futuro, você falou que como uma pessoa que adora esse tema, né, e ainda é especialista em inteligência artificial, a gente poderia começar falando sobre o tema do momento, inteligência artificial. Inteligência artificial e direito, Cássio, isso tem algum match? Tem sim, Marcos. Eu me lembro que desde o final da década de 90, quando eu estava cursando na Universidade Federal, a gente já conversava com profissionais de fora que já tratavam ali naquele momento sobre a questão da aplicação da inteligência artificial no direito. Aquele momento era um momento ainda um pouco distante, mas extremamente necessário para que a gente chegasse até a fase em que estamos. Hoje, com as inteligências artificiais generativas, a gente já tem um ambiente em que está ao alcance das mãos. Então, qualquer pessoa hoje tem um acesso a ferramentas, aos grandes modelos de linguagem, né, que são o ChatGPT, Gemini e tantos outros que foram lançados também a partir dessas plataformas de inteligência, em que o acesso está à mão, não é? E essa transformação, por estar à mão, os processos de transformação eles vão se acelerar e muito. A grande questão é como é que você organiza, como é que você orquestra esses processos de transformação para você aproveitar o melhor disso, né? Tanto dentro do condomínio, dentro da imobiliária ou qualquer tipo de negócio, quer seja dentro do escritório de advocacia, por exemplo, como é que você vai articular para poder colher os melhores benefícios? Bom, eu te devolvo a pergunta, então. Vamos lá. Como que a gente conseguiria articular, então, na sua visão, Dr. Cássio, essas inteligências para realmente serem úteis no dia a dia do nosso trabalho? Ótimo. Ela é uma inovação, né? O conceito de inovação, ele não é um conceito tão novo assim, né? Na década de 40, a gente tem um teórico chamado Schumpeter, né, que fala que as inovações elas podem ocorrer com produtos, elas podem ocorrer com processos de produção, né? Bom, dentro dos processos de produção, a gente que trabalha com serviços, a gente está extremamente imerso dentro dos processos de produção. Lembrando que processo é uma sequência ordenada de atividades. Quando você pega, por exemplo, uma receita de bolo, você tem um processo à sua frente. As pessoas têm aqui um conhecimento empírico sobre o processo. Mas muitas vezes esse conhecimento empírico não pode não estar essencialmente alinhado à questão estratégica da empresa, da organização ou dentro do condomínio. Então, sem dúvida alguma, o primeiro passo é a visão estratégica. Quer dizer, entender ali quais são as suas potencialidades e suas realidades internas, tanto suas forças ou suas fraquezas, né? Como também entender dentro do ambiente externo como é que isso vai impactar. Então, se a pergunta é inteligência artificial, essa visão interna sobre a inteligência artificial dentro, ela é fundamental, e fora também, para que você se posicione dentro desse ambiente e tenha uma estratégia a ser seguida. Dentro da estratégia existe uma tríade, né, que para a gente hoje é muito importante dentro do processo de transformação, que é tecnologia, processos e pessoas. Então, a inteligência artificial ela vem com uma grande possibilidade de impacto, um grande impacto dentro da área de tecnologia. Tanto que várias perguntas são realizadas acerca disso. Para o meu ramo, por exemplo, tem uma pergunta que eu parafraseei, né? Uma resposta à pergunta que é a seguinte: olha, a inteligência artificial vai substituir o advogado? Aí eu já respondi assim, que a inteligência artificial não vai substituir o advogado, mas o advogado que domina a inteligência artificial vai. Mas não é simplesmente com essa questão do conhecimento empírico que vai trazer essa velocidade de transformação. É necessário que haja um posicionamento estratégico, que haja um conhecimento dessa tríade, né, que é exatamente processos, tecnologia e pessoas, para que dentro de um planejamento, dentro de uma visão estratégica, isso possa, de fato, funcionar.
Hoje existem várias ferramentas e várias outras ferramentas que podem se integrar à inteligência artificial para que a gente possa ter um cenário talvez utópico, que a gente tem discutido muito aí, utópico porque ainda está um pouco longe da realidade, mas tudo que a gente fala em termos de inovação ultimamente, a gente é sempre surpreendido, né? Um ano atrás a gente fazia algumas previsões que já foram todas derrubadas em 3, 4 meses. E muitas dessas previsões que talvez a gente faça hoje vão ser derrubadas em 2 ou 3 meses, né? Mas não é impossível hoje que aconteça, inclusive, o fenômeno de uma empresa de advocacia de um homem só. Não é impossível. Dentro de um posicionamento estratégico, dentro de uma visão, né, isso pode acontecer. Claro que isso traz várias implicações do ponto de vista humanístico, do ponto de vista econômico e social. Então, nós temos que pensar, né, sobre todas essas vertentes para que a gente tenha um ambiente em que se estabeleça justiça, né? E, sobretudo, a questão da justiça social. Nós estamos no ponto de maior impacto desde a Revolução Industrial. E nós vamos ter que repensar muita coisa. Cássio, gosto desse assunto, você sabe, assim, eu sou um fãzaço de inteligência artificial, até porque trabalho com isso também. Mas eu queria, assim, te perguntar agora como advogado e também uma pessoa que trabalha com inteligência artificial. Nós sabemos que a legislação, ela é muito difícil de acompanhar a tecnologia e a evolução dela. Você falou, assim, bem, como você disse aí no meio, vamos ter que pensar como fazer isso. Enquanto a gente está pensando, a tecnologia está evoluindo. Então, nunca, talvez, a gente vai conseguir legislar sobre algo que está em tão constante evolução e de uma forma tão disruptiva como a gente está vendo agora. Então, assim, aonde que você vê o encaixe dessas duas coisas aí, entre a ética no uso, a tecnologia avançando de forma exponencial e todas essas possibilidades que estão se abrindo para escritórios, empresas de um homem só, ser multibilionárias, enfim, nesse sentido todo. Sim, perfeito. A pergunta é muito boa porque nos traz a principal, talvez, reflexão do ponto de vista desses impactos, né? A questão da legislação, ela nunca acompanha a realidade. A gente já sofreu aqui, ou já verificou alguns fenômenos, por exemplo, de outras oportunidades inovadoras que foram chamadas de disruptivas, porque não encontravam nenhum modelo anterior nas tradições, né, de processo de produção, como também não encontravam nenhuma referência dentro da legislação. O caso do Uber, por exemplo, né, o pessoal classificou como ali tecnologia disruptiva e gerou um grande impacto, inclusive, social. O impacto das inteligências artificiais ele é, sem dúvida nenhuma, maior. Acontece que no direito existe um fenômeno efetivo quanto à questão da legislação, em que se conjugam 3 elementos: fato, social, valor, está dentro da axiologia, e norma. A norma ela é um resultado do fato social, da discussão dos valores, ou seja, a norma sempre surge de forma atrasada. Aí você imagina o seguinte: dentro da tecnologia, por exemplo, os processos ou modelo mental de produção, ele se acelerou muito, né, na região do Vale do Silício, por exemplo, com a criação de metodologias como o Scrum, né, como a metodologia ágil, né, que são metodologias de desenvolvimento que quem administra seus negócios precisa ter conhecimento, né? Em palavras muito breves aqui, por exemplo, metodologia ágil, você planeja rápido, você põe para rodar rápido, você erra rápido e corrige rápido. Né? É o nome, são sprints, né? Você trabalha por sprints, você trabalha por metodologia ágil. Então, assim, imagina você que enquanto o fato social está impulsionado por novas metodologias, o processo legislativo ainda não está. Claro que existem preocupações, né? Quando o Elon Musk falou, olha, precisamos parar a inteligência artificial e vamos ter que rever tudo isso daqui, vamos ter que discutir renda mínima, é claro que ele tem consciência quanto à questão dos impactos que isso vai poder gerar. Sim. A questão do ócio ela é discutida há muito tempo, né? Aristóteles já falava sobre o ócio, John Maynard Keynes já falava, inclusive, sobre a questão da sociedade se preparar para o ócio, né? Porque o ócio produtivo, né, que você tem máquinas realmente fazendo coisas por você, né? Dentro da área de serviço, hoje você já tem o RPA, né, que são os processos de robotização autônomos, né, que podem estar hoje aliados aí à inteligência artificial, são muito fortes para que essa mudança possa propiciar essa questão do ócio. Só que você produzir esse ócio dentro de uma sociedade que talvez esteja despreparada, de fato, os impactos sociais vão ser grandes. E a legislação talvez realmente vai demorar um pouco para poder dar respostas a respeito disso.
Eu costumo dizer o seguinte, olha, o ambiente que a gente está inserido hoje, nós vamos ter que rediscutir o liberalismo. Né? Então, muita gente que defende com unhas e dentes aí a questão do liberalismo, mas dentro desse cenário são duas coisas que talvez não vão se conjugar em harmonia, e algumas coisas não vão precisar de evoluir, inclusive, sobre aspectos teóricos. Né? Super legal isso, porque realmente é uma conversa um pouco mais profunda se a gente for pegar os avanços que estão vindo de forma tão acelerada. Agora sim, Cássio, voltando para um lado mais prático dessa situação, como que o advogado, né, ou então o síndico, porque nós estamos aqui dentro de uma esfera condominial, né, nessa temporada do Secov, como que ele poderia utilizar dessa inteligência artificial para melhorar processos que são, às vezes, simples e que poderiam estar ali resolvendo situações do dia a dia do condomínio? Hoje, o acesso à inteligência artificial ela pode funcionar, inclusive, como um oráculo. Né? O síndico vai lá e questiona, faz perguntas para a inteligência artificial, para os seus modelos de linguagem, quer seja o ChatGPT, que de fato é o maior modelo de linguagem hoje, mais de 90% das inteligências artificiais são baseadas nas ferramentas da OpenAI, né, que o ChatGPT é uma delas. O próprio Gemini, o Gemini, né, do Google, né, também é um grande modelo de linguagem. E eles podem funcionar como oráculo. Então, o síndico, por exemplo, que às vezes tem uma dúvida sobre um procedimento padrão que tem que ser cumprido no caso de incêndio, por exemplo, olha, eu sou síndico do condomínio tal, que conta com tantas unidades, né, que possui tantos funcionários. Em caso de incêndio, descreva o procedimento a ser adotado pelo porteiro, pelo faxineiro, pelos moradores. O que acontece? Esses modelos de linguagem, eles seguem os modelos de linguagem natural. São as chamadas inteligências artificiais generativas. Então, você pergunta e você obtém suas respostas. Como metodologia, né, a gente tem definido aqui que a criação dessa linguagem, a transformação da nossa linguagem natural para a máquina, ela ainda tem que observar alguns detalhes. Eu tenho trabalhado muito no desenvolvimento da metodologia que tem tratado o seguinte: contexto, quer dizer, você tem que dizer qual é o contexto em que está inserida aquela pergunta que você quer obter a resposta. Você tem que fornecer o comando, né, que é exatamente o ponto que você quer que ele elabore, que ele faça, que ele analise, ou que faça uma análise preditiva, futura, a partir dos elementos que são ali conhecidos. Exemplo, olha, um exemplo de você executar é dessa forma, e o último comando, que seria, o último elemento do comando, que seria o refinamento. Esses 4 elementos, eles compõem o que nós chamamos de prompt. Se você for conversar com o pessoal da área de tecnologia, qual é o prompt? Só que isso tudo se opera de forma natural, de linguagem natural. Então, você diz qual que é o contexto de forma natural. Sou o síndico, olha, eu sou o empresário da área imobiliária. Tenho aqui uma proposta para aquisição de um imóvel representado pelas certidões de matrículas que estão em anexo. Providenciei ainda também aqui os documentos que analisaram a capacidade ou como é que está o nome do vendedor, né, existência de processos ou não. Com base nessa documentação, realize uma análise e me diga, por exemplo, se eu posso realizar essa compra com tranquilidade ou se tem fatores que eu devo me preocupar. Quando você fornece esse contexto, você fornece esse comando, fornece o exemplo e faz o refinamento, hoje as linguagens, os grandes modelos de linguagem, eles já são capazes de trazerem essas análises em alta capacidade de entendimento e de atendimento dessas demandas. É claro que colocaram algumas versões diferentes, né? O recomendado é que quem vai utilizar profissionalmente, por exemplo, sempre utiliza a versão de maior capacidade, né? A gente tem aí a versão do ChatGPT, por exemplo, que é o 4 Omicron, né? Já vai ser lançada nas próximas semanas aí uma nova versão. E muito em breve a gente vai estar discutindo aqui as chamadas as AGIs, né? Que são aí as inteligências artificiais com maior capacidade humana, inclusive, né? De análise. Embora a gente já tenha aí muita coisa que já surpreenda muita gente, né? Na verdade, hoje, se a gente for pegar o QI das inteligências artificiais que estão no mercado atualmente, já possivelmente já está assim, batendo os QIs mais avançados da nossa população. Na década de 40, 50, foi inventado o teste de Turing, né? Que era exatamente o teste que se fazia com as inteligências artificiais, né?
para você saber lá se você tinha do outro lado uma pessoa humana ou se era detectável que eram inteligências artificiais agindo, né? Hoje, as inteligências artificiais generativas que estão aqui, elas passam no teste de Turing. Quer dizer, eles conseguem enganar dentro do teste, se passando por pessoas humanas, né? Os AGIs, eles vão ser capazes aí de, embora isso esteja sendo o assunto do momento de maior tecnologia, ele já deve aparecer para a gente aí em questões de meses e semanas, né? A gente já deve ter aí alguns AGIs já funcionando. Eles vão ser capazes de fazer planejamento, vão ser capazes de formar, inclusive, equipes de inteligências artificiais que dialogam entre si e tomam processos, inclusive, de decisão, que podem interferir, inclusive, sobre robôs, por exemplo, que podem, inclusive, criar novos robôs. Isso não é conversa de filme. Isso já existe, isso já tem sido testado dentro de laboratórios, isso já está em fase de produção, inclusive. Muito em breve a gente já vai ter aí AGIs aí à nossa disposição também. Mas hoje a questão do uso para o síndico, para o gestor, das inteligências artificiais, dentro de um modelo de planejamento amplo, já são capazes de promover um processo de mudança muito grande, um nível de conformidade antes nunca imaginável, né? Um nível de produtividade também extremamente grande. Super legal. Agora sim, talvez a pergunta que seja uma pergunta válida para a gente refletir aqui. Aonde que está o ser humano nisso? Você falou que o ser humano, o advogado, a IA não vai substituir o ser humano, mas o advogado, no caso, que utiliza ou que domina a ferramenta da IA, esse sim irá substituir. Mas aonde que a gente pode se preparar, na sua visão, então, para que esse novo mundo chegue até a gente? Olha só, essa é uma grande questão que eu acho que deve envolver política de Estado, né? Em 2016, 2017, o presidente norte-americano Barack Obama fez um pronunciamento à nação, um pronunciamento estratégico, do ponto de vista de alcance educacional e cultural. O que ele disse naquele momento? Ele disse que era fundamental que as pessoas, as crianças, os adultos, aprendessem de alguma forma programação. A programar. Eu disse para você o seguinte, olha, uma receita de bolo, ela é um script, ela é um programa. A gente já tem a cultura de programação que nos é ensinada ao longo do tempo, mas é um conhecimento empírico, a gente precisa de refinamento sobre esse conhecimento. Do ponto de vista estratégico, falando-se para a nação, falando para o advogado, é fundamental que o advogado tenha essa consciência, não só do ponto de vista estratégico, que é o ponto inicial do processo de transformação, como ele também tenha o conhecimento e o domínio do que o Barack Obama também falou naquele momento, né? Que representam muitos ganhos. As novas ferramentas de mercado que estão aí disponíveis para a programação, elas são chamadas de ferramentas no-code, que não tem código. Sim. Ou seja, uma pessoa comum vai lá, arrasta uma caixinha de uma atividade e vai arrastando caixinhas sucessivas e consegue construir, por exemplo, para um advogado, né, uma ferramenta que fica à mão dele que possa realizar o protocolo de uma petição. Hoje, na Justiça Comum, aqui no estado de Goiás, por exemplo, são 32 cliques até você conseguir realizar o protocolo de uma petição. Isso sem falar nos cliques que você dá antes da assinatura. Então, ao total, são quase 40 cliques para poder chegar lá na frente e são muitos minutos. Hoje, já existem ferramentas que estão à mão, ferramentas de mercado, muito possivelmente quem assina pacote Office, por exemplo, tem acesso ao Power Automate, por exemplo, que é uma ferramenta simples de ser utilizada, mas que requer um conhecimento sobre esse aspecto de processo, né? De processo, para poder ordenar essas atividades. Mas que pode ser feito, por exemplo, um protocolador. Imagina você o seguinte, olha, eu faço um protocolo. Um protocolo, a pessoa leva em torno de 8 minutos para ser feito. Só que o advogado não faz um protocolo por dia. É muito comum encontrar colegas aqui que se queixam de que chegam em casa, por exemplo, à noite não terminou de fazer os protocolos. É o momento que ele tem ali para poder sentar e ele fica 2 horas na frente do computador fazendo protocolos. Então, a gente costuma chamar o seguinte, tem questões que são frutas baixas, né? Você tem condição de fazer um protocolador hoje que você seleciona lá suas petições, você dá um enter na ferramenta de RPA, por exemplo, ele vai fazer os protocolos para você, enquanto você toma um cafezinho, depois você vai lá, confere, né? Isso é fruta baixa, né? Eu até coloquei um desafio, falei, olha, deixa eu fazer um desenho disso aqui, acho que eu vou mostrar para os colegas como é que faz, né? Mostrar um passo a passo, porque acho que isso vai ser um produto de grande valia, né? Para o pessoal entender que a tecnologia está a serviço. A nossa classe, por exemplo, de advogados, até então,
a gente tem um grande desafio que é quebrar essa resistência a respeito da questão do uso da tecnologia. Né? Então, a gente tem que agir sobre o fator humano. O aspecto educacional tem tudo a ver com a pergunta que você me fez. É algo estratégico, nesse caso, indispensável. Se a ameaça que está sendo colocada é de que essas atividades repetitivas vão ser extintas, né, vão sobrar aí para o advogado as atividades que são de maior valor. Você não vai ter uma inteligência artificial, pelo menos não agora, que vai fazer audiência por você, ou que vai realizar um atendimento de alto nível humanístico para o seu cliente, olho a olho. Né? Embora, se você for conceber algumas outras situações, seria até possível você já, com as tecnologias, ter ali um agente, mas isso não é o que a pessoa deseja. A pessoa quer estar face a face, ela quer ter o tempo do café, né? Sim. Ela quer ter o tempo para poder realmente conversar utilizar, sobre aquilo, né? Ou chamar o ócio criativo, né? Que tantos filósofos já falaram há tanto tempo, né? O ócio criativo, né? Voltado aí realmente para os relacionamentos pessoais. A gente precisa de pensar nisso, né? Pensar nisso seriamente, porque os impactos não são para o futuro, os impactos já são imediatos. Eles apenas vão ganhar dimensão. A questão agora é qual é a dimensão e qual é a velocidade que essas dimensões vão ser alcançadas. Né? E a tendência é que isso se acelere. É claro que também existe uma tendência de que a legislação, ainda que de forma atrasada, né, considerando o fato, o valor e a norma, que é o conceito lá do Miguel Reale, que ele em algum momento também venha criar alguns freios e contrapesos para que isso não atropele o principal valor que a gente tem, que é, sem dúvida nenhuma, a humanidade. Né? Incrível. E falando assim um pouco sobre também essa questão da mentalidade, porque às vezes a grande parte de pessoas pensam sobre que a tecnologia é para o jovem, não é para mim, eu já passei dessa fase, mas como que funciona a mentalidade para as pessoas, assim, como que eles podem começar a ter uma transição de mentalidade para abraçar e para entender que essas tecnologias elas realmente venham para melhorar e para ajudar a função delas? Excelente. Acho que esse conceito da mentalidade deveria ser o único conceito que a gente tivesse apenas uma leitura dele, de que a mentalidade não envelhece, né? Mas, infelizmente, na prática, às vezes, os aspectos físicos, os aspectos de disposição, a questão dos desafios, talvez coloquem. Mas eu acho muito o seguinte, assim, é muito melhor, no trato com as pessoas, você ser desafiado do que você ser cobrado. Então, o que acontece sobre essa máxima? Eu gosto muito dos ditados populares e isso me traz sempre muita reflexão. O ambiente que está se colocando, ele pode criar dois ambientes. Um ambiente de cobrança, em que você se coloca totalmente no risco, de ser inclusive eliminado do cenário, ou no ambiente de desafio. Então, é melhor você ser desafiado do que você ser cobrado. Então, aquelas pessoas que estão ali tomando, independentemente da idade, independentemente da questão de posicionamento, né, ou em relação à questão das tecnologias, é importante que se desafiem. Ainda que seja uma pessoa que não tenha tido uma vivência com a tecnologia nesses meandres, né, mas eu te garanto que, do ponto de vista estratégico, são pessoas que têm um grande conhecimento para poder fazer um grande overview de tudo aquilo, ter uma visão muito mais ampla de cenário. Essas habilidades precisam ser exploradas. E dentro do ambiente integrativo, por exemplo, ele não vai utilizar o computador para poder fazer um RPA na frente dele, não vai programar, mas ele tem que saber que existe uma ferramenta, que é possível você realizar uma programação que vai atender uma estratégia. No nosso ramo imobiliário, por exemplo, é muito comum. A gente senta com os empresários, por exemplo, e numa conversa de 5, 10, 15 minutos sobre qualquer aspecto, você percebe que todos os elementos de um planejamento estratégico estão delimitados na conversa, de forma verbal. Quando você chega, por exemplo, dentro de uma empresa, dentro dos planos, tanto o estratégico, o tático, o operacional, muitas vezes o tático operacional não te diz quais são, né, a visão, quais são os objetivos estratégicos ou qual é a estratégia que está ali estabelecida. Mas a liderança normalmente sabe. Se você conversar com ela durante 5 minutos, ele vai te dizer com muito mais precisão, às vezes, da questão do que esteja escrito. Então, é necessário que todos estejam atentos para que esse planejamento, né, essa atenção a esse processo de mudança seja atendido. Então, esse processo de transformação, o pessoal fala muito, mas como é que começa o processo de transformação? Você começa mudando as pessoas ou mudando os processos, né? Isso é um questionamento, inclusive, que dentro da academia se faz muito. Uma visão que tem sido muito defendida é de que você muda os processos e as pessoas vão mudar em seguida.
E é muito por conta da questão das tecnologias disruptivas que a gente tem, né? E isso tem validado essa ideia de que você muda os processos, em seguida as pessoas se adaptam. Ou se adaptam, ou elas mesmas se excluem, né? Lembra lá? Melhor desafiado do que cobrado, né? Então... Bom, esse assunto aqui, assim, a gente poderia continuar por muito tempo, eu tenho certeza, mas para chegar no final aqui, para ter uma última pergunta. Dr. Cássio, qual que seria, na sua visão, o primeiro passo para a pessoa assim, se inserir nesse mundo de uma forma tranquila? O primeiro passo para ela de forma prática? Vamos para o ditado popular? Vamos. Pensa grande. Começa pequenininho. Simples é bom, complicado é ruim. Se a gente tem isso como programação, inclusive, para nossas ações, a gente vai pensar muito longe, mas a gente vai começar pequeno. Então, vamos pensar aqui alguns exemplos. O síndico, por exemplo, né? Ele pode pensar grande, mas começa pequeno. Como assim começa pequeno? Ele pode colocar, por exemplo, toda a documentação de prestação de contas, todas as atas do condomínio, todas as planilhas do Excel, dentro de um GPT, e criar uma inteligência artificial personalizada. Isso é simples de ser feito, viu, gente? Né? Depois a gente pode tratar como é que seja feito isso. Em que ela possa trazer respostas sobre a prestação de contas, sobre documentos, sobre o que ficou deliberado em assembleias, e de forma a ser disponibilizada aos próprios condôminos, em que os condôminos podem, ou através de um WhatsApp que esteja conectado no GPT, ou através do próprio modelo de linguagem que a gente acessa direto na internet, né? Eu sei que isso tem grandes impactos, mas isso hoje é simples, né? Então pense simples, pense longe, comece pequeno. Então o primeiro passo, esse já seria um bom primeiro passo, né? Perfeito. Tanto outras aplicações, como por exemplo, ajude-me a redigir a ata, analise aqui o conteúdo das atas que foram colocadas ao longo do tempo. Análises preditivas, por exemplo, análise de mercado, porque nas ferramentas profissionais, os grandes modelos de linguagem já profissionais, como o 4 Omicron, né, do próprio GPT, ou as versões pagas do Gemini, eles também já trazem a possibilidade de você fazer análises preditivas, né, que é a análise de futuro, né? Como é que vai funcionar o mercado imobiliário aqui no estado de Goiás nos próximas semanas, por exemplo? E ele consegue te justificar ali, né, inclusive analisando por região, comportamentos. Por quê? Porque todo o conhecimento do mundo que está na web hoje está disponível para que esses GPTs possam trazer essas respostas. E as análises preditivas, elas pegam, né, aí todo um conhecimento, inclusive de metodologia, que embora você não esteja descrevendo ali no comando ou no prompt, né, do contexto, comando, do exemplo e do refinamento, ele vai conseguir te dar respostas aí que sejam muito imediatas. Pode sair daqui agora. Acabei de ouvir o podcast aqui, eu posso sentar na frente do computador e já começar a testar essas coisas, né? Isso já é fruta baixa. Mas, lembrando, isso não basta, né? Dentro de um grande ambiente, no ambiente marca, é necessário, é muito importante que haja planejamento. Para quê? Para que a gente faça esse processo de transformação através de processos, através de pessoas e através da tecnologia. Essa tríade, ela ainda vai permanecer em caráter, né, talvez aí vitalício, ela não tem fim, né? Tecnologia, processos e pessoas. A abordagem tem que ser do ponto de vista estratégico. A gente tem que saber onde a gente quer chegar, pensar longe, né, e começar pequeno, né? Sem dúvida nenhuma, talvez seja a maior das lições aí que sejam de aprendizado de todo esse processo, né? O que não pode ficar parado, né? O que não pode ficar é não utilizar essas tecnologias, porque senão daqui a pouco você vai ser igual o avô que recebeu o iPhone agora, né? Passou durante tanto tempo resistindo, chega um momento que não tem como. Para essa grande inovação tecnológica, não tem como. Então é muito melhor nós nos movermos agora do que a gente ser aí cobrado, né, e não desafiado. Super legal. Dr. Cássio, muito obrigado por esse bate-papo aqui. Vamos continuar esse bate-papo assim, num possível podcast numa temporada também, talvez, sobre inteligência artificial. Acho que vai ser muito positivo. E vamos lá, muito obrigado mesmo, parabéns pela jornada, parabéns pela disposição e pela disponibilidade de estar vindo aqui conversar com a gente. Obrigado, o assunto é muito motivador, né? Não só, ele é desafiador, né? Obrigado, Marcos, fica com Deus aí, todo mundo, muito obrigado pela audiência e pela paciência em nos escutar. Ok, gente, um abraço para vocês, Secovcast, segunda temporada, Inovação para o Futuro, vale a pena, hein?